Olá pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo onde você estiver. Que Deus possa te abençoar, que através desse nosso vídeo aqui, Deus possa trazer uma palavra ao seu coração, para que você possa colocar na sua vida como um lema. Nós agora vamos tratar aqui de um assunto muito importante. Por que Jesus teria amaldiçoado aquela figueira se não era tempo de figos? O Marcos, ele fala claramente que não era tempo de figo. Mas se não era tempo de figo, Jesus teria tido o direito de amaldiçoar se a figueira não estava com a obrigação de produzir, já que não era tempo. Eu estou aqui em Mateus, mas eu vou te levar lá em Marcos, porque o Mateus ele usa palavras diferentes, né? Mas esse mesmo texto aqui está em Marcos capítulo 11. Vamos lá ver. Marcos capítulo 11, onde também tem o mesmo texto da figueira, e o Marcos diz que não era tempo de figo. Não é interessante isso? Eu acho muito interessante. A figueira, capítulo 11 de Marcos, verso 12. Vejam aí. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, note bem um detalhe, tinha folhas. Foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Quer dizer, era na chamada entre-safra, né? E Jesus falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E logo depois, os discípulos, quando voltaram, eu não estou lendo mais, né? Só estou fazendo uma breve introdução aqui para você. Quando eles foram até onde deveriam ir e voltaram, eles observaram que a figueira estava seca. Quando Jesus disse, nunca mais alguém coma fruto de ti, a figueira ouviu e secou. Eu costumo sempre dizer nas minhas pregações que para Deus não há nada morto. Para nós, não adianta você falar com uma figueira, né? Porque não adianta você falar com qualquer tipo de árvore, porque ela não vai te ouvir. Não adianta você chegar num rio, no mar, e falar com o mar, ele não vai te ouvir, não é verdade? Mas a Deus tudo isso ouve. A Deus o mar ouviu, não ouviu? Um peixe ouviu, não é verdade? Por ocasião daquela baleia que engoliu o Jonas. Não adianta você chegar na beira de um rio e falar com aqueles peixinhos. A gente costuma jogar comida para os peixes, né? E não demora muito, aparecem muitos peixes ali na flor da água ali para poder comer aquilo que você lança, né? Aqui em Cascavel tem o lago municipal, que tem muita tilápia, muita carpa, e a gente leva pão, leva ração e joga. Não demora muito, aparecem muitos peixes ali. Só que não adianta você conversar com eles, a não ser que Deus determine, né? A não ser que Deus mande. Fora disso, não adianta querer falar com as carpas, com as tilápias, né? Que elas não vão nos ouvir. Mas a Deus, eles ouvem. Nós temos na Bíblia o caso de uma jumenta que ouviu a Deus, da baleia que ouviu a Deus, o mar, né? Naquele dia da tempestade, ouviu a Deus. E aqui agora nós temos essa figueira que Jesus falou, nunca mais alguém coma fruto de ti. E a figueira ouviu e morreu. Foi uma ordem, né? Agora, por que Jesus teria feito isso? Considerando que não era tempo de figo, né? Por quê? Vocês sabiam que o apóstolo Paulo, ele, em um dos conselhos que ele deu para o seu filho na fé, o pastor Timóteo, ele disse para o Timóteo que o Timóteo deveria dar fruto em tempo e fora de tempo? Então, isso aqui, minha irmã e meu irmão, prega para nós o seguinte: a figueira não tinha fruto, mas ela estava cheia de folha, isto é, ela era uma árvore viçosa, era uma árvore bonita. Isso aqui prega para nós o seguinte: quantas vezes o obreiro, né, o diácono, a diaconisa, o presbítero, o evangelista, o pastor,
o bispo, enfim, não importa a nomenclatura, porque hoje em dia tem muitas igrejas que mudaram, né, a maneira de chamar, a maneira de consagrar. Tem uns que é bispo, outros é apóstolo, não é verdade? Outros são anciões e assim. Mas o importante é que todos nós somos obreiros. Então não importa para Deus que a gente vai para a igreja todo bonito, né? Com um terno caro, perfume francês, sapato novinho de cromo alemão, não é verdade? E na hora do fruto, zero, como diz o Bolsonaro, né? Zero. Então, para Deus, o que importa é o nosso fruto. Então, esta é a mensagem, ou pelo menos a primeira mensagem que esse texto traz para nós. Você não tem que apenas andar bonito. Você não tem que apenas andar bonito é bom, né? Quem pode é bom. Andar perfumado é bom, melhor cheirado que feder, não é verdade? Com toda certeza. Mas o importante é o fruto. O importante é o fruto. E a gente tem também um provérbio que só se taca pedra em árvore frutífera. Árvore que não dá fruto não é apedrejada. E você vê que aquela figueira, ela era uma árvore bonita, viçosa, porque ela não tinha fruto. Se ela tivesse carregada de frutos, ela seria uma árvore feia, desfolhada, porque muita gente já teria dado pedrada, paulada, para poder pegar algum figo, não é verdade? Mas ela estava bonita, linda, mas não tinha fruto nenhum. Então, o importante nem sempre é a pessoa andar bonito, chique no último, como diz o ditado, e não ter fruto. Então, esta é uma mensagem muito importante que Jesus transmite para nós. Ele transmite para nós o seguinte: o que importa na sua vida é o seu fruto. Isso que importa. Então, como você vai à igreja não é tão importante. Como você vai fazer visita não é tão importante. O importante é o seu fruto. Eu quero ler para vocês o versículo que eu citei aqui, é do apóstolo Paulo, é 2 Timóteo capítulo 4, segunda carta de Paulo a Timóteo. Eu chego lá já. Se você está num lugar aí em que você pode ter acesso à sua Bíblia, então vamos comigo lá. 2 Timóteo capítulo 4. Você vai ler onde o apóstolo Paulo diz para o Timóteo. 2 Timóteo, eu estou chegando já lá, capítulo 4, verso 1 e 2. 2 Timóteo 4, 1 e 2. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes, nas línguas mais atualizadas diz insista, né? Pregue a palavra, insista, a tempo e fora de tempo. Ouviu isso? De novo. Que pregues a palavra, insiste, a tempo e fora de tempo. Redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Quer dizer, está citando essas coisas aqui que são funções de um pastor, né? Então, vejam bem, dê fruto. É inverno e agora, aqui no sul do país, estamos começando o frio, né? Aqui no sul do país, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, já começa os frios por esta época do ano, né? Mas o que Deus quer de mim? Ele quer que eu me encolha quando está aquele frio de 0 grau, 1 grau negativo, é dia de culto, é hora de culto, e eu mando um obreiro fazer no meu lugar? Não. Ele quer que eu vá lá, ainda que vá até lá na igreja naquele dia, meia dúzia de 2 ou 3, como eu costumo dizer, mas cabe a mim estar ali. É meio fora de tempo? É difícil? É frio? Eu, como paulista, sinto mais o frio do que o paranaense, né? Do que os gaúchos, do que os catarinenses. Mas eu devo me encolher? Todo inverno eu devo me encolher? Porque é fora de tempo? Porque eu não sou do sul do país e sou muito friorento? Eu devo mandar o obreiro fazer o culto? Se eu tenho uma visita, eu devo mandar o obreiro fazer a visita? Negativo. Pregue a palavra, insista,
em tempo e fora de tempo. Então você voltando para a figueira, o que Jesus esperava daquela figueira? Era fora de época? Era. Mas uma boa árvore não tem o chamado fruto temporão? Você deve conhecer essa expressão, né? Fruto temporão. E vocês já notaram, eu não sou agricultor, mas eu já morei no sítio. Na minha pré-adolescência, eu morava no sítio. E eu observava, talvez seja porque Deus iria fazer de mim um pastor, né? Eu observava que os frutos temporãos, os frutos fora de época, era mais viçoso, era mais bonito e não tinha bicho. Você encontrava uma goiabeira e você olhava bem ali na galhada daquela goiabeira, você encontrava algumas, não eram tantas quanto na época própria, mas tinha algumas goiabas e elas eram grandes e bonitas e não tinha bicho. Se você vai para uma figueira, mesma coisa. Se você vai para uma outra árvore frutífera e ela é uma árvore boa, uma árvore sã, ela vai ter alguns frutos chamados temporão e o fruto é sadio, não é verdade? Se você que está me vendo e me ouvindo é um agricultor, você entende muito mais do que eu de árvores frutíferas, você sabe que é verdade o que eu estou falando. Então, era o que Jesus esperava daquela figueira, né? Ele sabia que era fora de época, mas ele pensou, se ela é uma árvore boa, como está parecendo ser, vai ter algum figo lá, né? Vai ter algum figo lá. Fígado não, figo, né? E ele chegou lá e ficou decepcionado porque não tinha nenhum figo. Então, de novo, ele queria que ela desse fruto em tempo e fora do tempo. Se você ligar isso ao Salmo 1, que eu costumo dizer que é o meu salmo, você vai entender isso também melhor ainda. Então, minha querida irmã, meu querido irmão, é hora de você ir para a igreja? É dia de culto? É, pastor, mas está chovendinho. É, pastor, mas está frio hoje. Lembra-se desta palavra. Pregue a palavra, insista em tempo e fora do tempo. Amém? Lembra-se disso. E eu te digo mais. Eu tenho a mais absoluta certeza de que qualquer agricultor, ao encontrar um fruto na sua árvore frutífera lá no seu sítio, na sua chácara, na sua fazenda, ele fica mais feliz do que quando ele encontra muitos frutos no tempo certo, no tempo da colheita, porque ele sabe que no tempo da colheita, como a palavra já está dizendo, é o tempo da colheita, né? Então, é claro que aquela árvore frutífera vai ter fruto, é tempo da colheita, mas ele vai ficar muito mais feliz quando ele passar naquela goiabeira, naquela laranjeira, naquele limoeiro, eu penso que deve ser assim a palavra, né? E vai encontrar ali limão, vai encontrar ali goiaba, fora de época. Ele vai ficar muito feliz. Olha que goiaba bonita, olha que laranja linda, fora do tempo, né? Ele vai ficar todo orgulhoso do seu pomar, da sua laranjeira, da sua goiabeira. Assim é Deus, quando Ele olha para nós, que é aquele dia de frio demais, está chovendo muito, né? Ou você não tem dinheiro para pagar o ônibus que te leva até a igreja, mas você está rompendo a pé. Aquilo enche o coração de Deus de orgulho de você. Podem ter certeza disso, podem ter certeza. Então, pensemos nisso e eu quero te apresentar a Deus mais uma vez em oração. Senhor Jesus Cristo, de novo eu te louvo, te agradeço pelo privilégio de trazer aqui mais esta meditação ao meu querido irmão, à minha querida irmã, que está do outro lado me vendo e me ouvindo. Peço que o Senhor visite esta casa, visite esta pessoa que está no seu veículo, visite esta pessoa que está indo para o trabalho e está me vendo no seu celular, está me vendo no seu tablet, ou se está em casa, está me vendo no seu computador. Meu Deus, eu estou orando agora por pessoas que estão passando por lutas, dificuldades, enfermidades, mas o Senhor é um Deus todo-poderoso. O Senhor é um Deus que pode, sim, o Senhor é um Deus que pode e quer abençoar. Toca nesta vida, meu Pai, e queima todo o mal, toda enfermidade.
Se houver alguém que está me ouvindo agora, que é uma pessoa oprimida, perturbada, e tem tomado remédio, tem feito exames, mas nada tem adiantado nada, porque é um problema espiritual. Como ministro da tua palavra, eu ordeno que esse espírito maligno saia desta vida agora. Vá embora, leve o seu mal e não volte nunca mais. Obrigado, Senhor, e peço ao Senhor agora que confirme este milagre. Confirma esta bênção. E como ministro do Senhor, eu declaro a todos, estão abençoados em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus.